você sabe que dia é hoje? Hoje é o último dia do Manhãs da TV. Deste ano de 2022, Exatamente. portanto estamos mesmo a 2 dias do final do ano. Portanto é aquela altura maravilhosa que a gente começa a pensar que coisas boas é que eu posso fazer no próximo ano, o que é que eu posso melhorar, o que é que não correu tão bem. Portanto é uns dias assim de uma retrospectiva, não é? É um dia de muita introspeção, não é verdade? Muitos planos, muitos alvos, não é verdade? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Nós temos aqui convidadas fantásticas para si, para você pensar assim da melhor forma o ano 2023. Temos aqui projetos sensacionais que você vai adorar conhecer. Nós estamos sempre consigo, de segunda a sexta-feira, um pouquinho por todo o mundo, através da internet da Curiacos TV, você consegue nos sintonizar onde quer que você esteja, e também estamos no Norte de África, por toda a Europa e também nos nossos canais nacionais. É sempre um gosto e um prazer fazer parte da sua manhã. E nós vamos dar início aqui com a nossa primeira convidada. A nossa primeira convidada que nós vamos ter é a Rita Ribeiro. Ela é nutricionista e nós vamos falar acerca de perca de peso e recomposição corporal. Já ouviu falar? Então, você tem que estar atento a este programa. Temas muito importantes e de seguida vamos estar com uma convidada que já tivemos o prazer de ter cá, Renata Ferreira. Vai falar acerca da Comunidade de Vida e Paz, um projeto nobre que visa ajudar as pessoas em situação de sem-abrigo ou de vulnerabilidade social de alguma questão, e então eles tentam buscar respostas rápidas para ajudar essas pessoas. É mesmo um projeto sensacional que já tivemos aqui e temos o prazer de ter novamente. Exatamente. Porque nós aqui somos assim, deixamos as pessoas vir ao programa falar das novidades. Porque é importante. Exatamente, de desenvolvimento, de projetos novos que estão a acontecer, então eles sempre vêm cá. E se você tiver um projeto, temos todo o gosto em recebê-lo aqui no Manhãs da TV, é só enviar um e-mail para nós, manhãsdatv@gmail.com, contacto telefónico, mensagem privada no Facebook e estar aqui connosco. Não perca a oportunidade de estar aqui connosco neste novo ano de 2023 que aí vem, para que você também, o seu projeto também cresça, dar a conhecer ao mundo, porque nós temos todo o gosto em recebê-lo. E agora, sem mais demoras, vamos receber as nossas convidadas. Fique connosco, o programa promete. Já estamos de volta. Estamos de volta. Aqui a fazer... e a verdade é que eu estava aqui a pensar, vamos receber uma nutricionista no dia 30 de dezembro, é quase para dizer, doutora, não se preocupe que eu no início do ano eu já vou... Vamos ver o que é que ela tem para nos dizer. Bem, ela já me está a ouvir de certeza, já bateu à porta. Olá, muito bom dia, seja bem-vinda. Prazer. Como está? Olá, Rita. Bom dia. Faça favor. É um prazer tê-la cá no nosso programa. E, antes de mais, esperamos que tenha tido um Feliz Natal, não é verdade? E que venha a ter um próspero ano novo, que é o que todos nós estamos aqui de manhãs para os nossos convidados lá em casa e também aqui no estúdio. E, em primeiro lugar, é nutricionista, não é verdade? Sim. Esta altura do ano já deve estar a saber, doutora, não leva mal, mas a partir de 2023 eu vou-me começar a portar bem. É se calhar... Muitas vezes não, arrisco-me a dizer que há sempre aquela mudança de mindset, não é? Ali quando chega ao final do ano. E aquilo que eu tento sempre apelar é que, seja qualquer mudança, não mesmo, até mesmo para relacionado com o emagrecimento diretamente, mas que seja feita logo de início e durante o ano. Não tem que ser só nesta fase, porque há muito aquela ideia, ano novo, vida nova, está tudo certo, e estabelecer objetivos e metas para o novo ano, mas também é importante não esquecer que o ano inteiro também é importante e não só aquela altura. Exato, isso é verdade. Exatamente. E, às vezes nem sempre estamos tão bem, não é? Sim, esta altura tens de ser sincera, não posso ser só eu. Sim, esta altura das festas é sempre uma altura mais complicada mesmo para poder gerir, porque não é só... Na nossa casa, como se costuma dizer, que nós comemos, nós vamos à casa dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos familiares, portanto, dos nossos amigos. Portanto, é uma altura em que nós visitamos mais frequentemente aqueles que nos são próximos e acabamos sempre por comer um bocadinho. Portanto, começa no Natal, depois vai até à passagem de ano, pronto, passamos ali, mas temos que ter sempre muito cuidado, não é? Sim, claro, mas faz parte, é como eu costumo dizer, a vida acontece, não é? Não vai parar, nós vamos ter sempre ocasiões, seja o Natal, seja a Páscoa, seja férias, seja aniversários, mas principalmente nestas quadras festivas também faz todo sentido, não é? E é muito nosso também desfrutar destas refeições em família, com os amigos, e é normal, existem jantares, trabalho, com amigos, com a família, e é perfeitamente normal que se comam outro tipo de alimentos e se bebam outro tipo de bebidas. Faz parte. É importante ter aqui um certo equilíbrio, porque há sempre aquela tendência do tudo ou nada, não é? E isso é que acaba às vezes por estragar um bocadinho, mas também, se estragar, não acaba por estragar tudo e dá sempre para dar a volta. Mas é importante também ter essa flexibilidade. Rita, é nutricionista desde 2018. Sim. Esse gosto pela nutrição surgiu quando? Eu acho que surgiu desde sempre mais pelos meus pais, porque também sempre me incutiram muito princípios de uma alimentação saudável,
sempre foram muito preocupados nesse aspecto. Então, desde cedo que eu sempre tive muita preocupação também com a escolha dos alimentos e com a alimentação saudável. E depois também gosto muito de cozinhar e gosto muito de comer, e então acho que acabou também por ser muito por aí. A Rita é boa de garfo, como se costuma Muito, dizer. bastante mesmo. Isso vale a pena, assim, levamos a Rita a jantar fora. Exato. E, não, é o maior desgosto que dizem quando vamos a um restaurante como tem que ser e a pessoa só come uma salada. O que é? Pelo amor de Deus. Depende dos momentos. Sim, depende dos momentos. Mas quando falamos acerca da sua profissão, atua maioritariamente a nível de emagrecimento e de recomposição corporal, não é verdade? Sim. A recomposição corporal, para quem está lá em casa, quer dizer o que exatamente? Sim, acaba por estar tudo assim também mais relacionado com a melhoria da composição corporal. O emagrecimento, no fundo, é perder massa gorda, não é? Termos menos massa gorda. A recomposição corporal acaba por ser uma espécie de fenómeno que nós conseguimos fazer porque são dois processos em separado. Por exemplo, quando nós queremos aumentar a massa muscular, as condições em termos metabólicos ideais é um excedente de calorias, que é o contrário do emagrecimento, que tem que existir uma restrição de energia. E então a recomposição corporal acontece quando nós conseguimos fazer os dois processos em simultâneo, que não é fácil e tem condições específicas para acontecer, mas um exemplo, pessoas que tenham uma percentagem de massa gorda mais elevada, que estejam a iniciar um processo de treino, por exemplo, com pesos, têm mais facilidade em fazer recomposição corporal, que é perder massa gorda e ao mesmo tempo conseguir aumentar a massa muscular. Mas para ter ganhos significativos de massa muscular é importante existir um excedente de calorias, que é o contrário do emagrecimento. Mas se for, por exemplo, o oposto, se for alguém que tem ela tem um índice de massa gorda baixa e ela quer, pronto, eu conheço alguns amigos meus que dizem, quero começar a engordar e ganhar se calhar uns músculos. Isso também é recomposição corporal. Não é tanto, mas aí nesse caso depende, sempre tem que se avaliar, porque às vezes a percentagem de massa gorda no total até pode ser baixa. Se for baixa, pode-se partir logo para um excedente calórico. Mas depois é importante avaliar se existem zonas localizadas, por exemplo, ali na zona abdominal. Se já tiver ali um perímetro abdominal elevado, em condições de excedente calórico será normal, porque lá está, como é o excedente de calorias, é normal existir ganhos de massa gorda. Isso acontece sempre. Nós tentamos minimizar, mas acontece. Se partimos de um indivíduo que já tenha uma percentagem de massa gorda um bocadinho mais elevada, ou que o perímetro abdominal também já esteja mais elevado, depois se calhar dá um bocado de asneira, porque ainda vai ganhar um bocadinho mais de massa gorda. Então temos que perceber o ponto de partida e então, regra geral, vai-se fazendo primeiro ou um ou outro, mas para perceber o ponto de partida, para ver qual é que é a estratégia a adotar, se primeiro se faz o emagrecimento ou se parte logo para o aumento de massa muscular. Certíssimo. Em relação ao emagrecimento, qual é o motivo pelo qual as pessoas devem querer um emagrecimento? Eu acho que deve ser uma combinação de vários fatores, mas essencialmente nunca descurar da saúde, porque hoje em dia, não é? Hoje em dia tem-se vindo sempre a ver os padrões de beleza, não é? E de corpo ideal que são impostos pela sociedade. Ninguém tem que ser igual a ninguém, não temos que emagrecer só porque X pessoa emagrece ou porque X pessoa é assim ou porque vemos nas redes sociais. Mas efetivamente alguém que queira melhorar a sua composição corporal, seja porque quer melhorar, não é? Porque se sente melhor ou porque tem um excesso de peso, perfeitamente válido, e acho que deve fazê-lo por termos estéticos, claro, não é? Não vamos estar aqui a ser hipócritas, toda a gente gosta de se sentir bem e ter um bom aspecto físico, mas acho que a saúde acaba por ser muito interessante também sempre pensar, principalmente quando pensamos, por exemplo, em termos de treino, porque hoje em dia pensa-se muito na questão de treino, principalmente o treino com pesos, que muita gente torce o nariz, muito mais só por uma questão estética. Para já nós não aumentamos músculo assim tão facilmente, e as pessoas acham que começam a treinar e ficam logo muito musculadas, e isso não acontece. Mas essencialmente é uma questão de saúde, porque nós com a idade temos tendência a perder massa muscular, e então temos que preparar também a nossa velhice enquanto somos novos. Simples coisas como, por exemplo, levar os sacos das compras ou fazer outro tipo de movimentos. Uma pessoa que treine acaba sempre por conseguir imobilizar-se, não é? O facto de se mobilizar bem quando chegar a uma idade mais avançada também é muito importante. E hoje em dia tem aqueles smartwatches, né, que dizem a quantidade de calorias que a pessoa queimou. Isso aí já não é muito fidedigno. É? Esses smartwatches são bons, como eu costumo dizer, para ver as horas e para contabilizar os passos. Porque através da contabilização dos passos nós conseguimos ter uma noção da nossa atividade física diária, que é diferente da prática de exercício físico, porque o nosso corpo gasta calorias a fazer várias coisas. Uma é com a prática de exercício físico propriamente dita, outra é com a atividade do dia-a-dia, que se for uma atividade sedentária, que é o caso da minha, não passo o dia ao computador, se eu não mexer, eu até posso treinar todos os dias 1 hora, mas o meu gasto calórico acaba por ser muito baixo. Então, se conseguimos manipular essa variável e estarmos mais ativos,
podemos ter este objetivo que eu costumo fazer em consulta, ter este objetivo de passos e a pessoa vai vendo, ok, faltam-me X passos, se calhar devia estar aqui um Então, bocadinho quem mais recebeu um ativo. smartwatch no Natal, pensar que isso ia resolver os problemas... Não, é muito Acabou. interessante e tem muitas funcionalidades e dá jeito. Mas não esta. Mas não para ver calorias. Subestimam muito a quantidade de calorias gastas em treinos. Não será para ver, porque depois há sempre aquela tendência, gastei 500 calorias, que não se gasta. Num treininho que fiz agora, então vou comer porque gastei. E não é esse o objetivo. Em relação também às mulheres, ou aos homens, mas neste caso as mulheres acima dos 40, nós ouvimos muito dizer que é muito mais difícil emagrecer, porque nós não emagrecemos da mesma forma como tínhamos 20 anos, não é? Não é bem assim, eu lamento. Essa questão da idade e do metabolismo lento, podemos até sentir o metabolismo mais lento a partir dos 70, provavelmente. Arrisco-me a dizer mais, uma idade mais avançada. Mas, regra geral, o que é que acontece? É que nós, com a tendência, ou melhor, à medida que vamos avançando, temos tendência a ficar mais parados. Mais preguiçosos, a mexer-nos menos, o gasto calórico é mais baixo. E continuamos ou a comer o mesmo ou a comer a mais. E o que faz promover este aumento de peso, e aumento de peso refiro-me a ganho de peso e massa gorda também, é este excedente crónico de calorias em que há aqui um desbalanço. Nós está a entrar a energia a mais que não está a ser gasta. Então é isso que acaba por nos influenciar a não conseguir perder peso, não é o metabolismo. Se me disseram que você tinha 30 e tal, 40 e tal, e que agora o seu metabolismo, ou 50, e o seu metabolismo estava mais lento por causa da idade, não é verdade. Hoje vai ouvir um pouco de tough love, não é verdade? Há muitas verdades. É verdade, mas a verdade é importante, tem que vir ao de cima. Sim, eu acho que é muito importante isto, porque o que sempre nos disseram foi que a partir dos 40 o metabolismo fica mais lento, a partir dos 30 e tal, 40 já não é a mesma coisa, a partir dos 50 já não é a mesma coisa, não consegues emagrecer com tanta facilidade, não é? E é muito importante nós conseguirmos desmistificar isso mesmo, para nós conseguirmos ter a consciência que nós conseguimos ter o controle do nosso corpo. Exato, sim. Porque isso, depois, esse pensamento acaba por nos condicionar. Pô, agora já cheguei aos 30, já não vale a pena. E não é assim. Não. É uma questão de também perceber qual é que é a realidade da pessoa, porque eu não digo que não seja difícil. Isto é tudo difícil. Eu tento sempre descomplicar, mas mudar hábitos. Quem gosta muito de comer é sempre mais complicado, digamos, porque para emagrecer tem que haver uma restrição de energia. Sim. Não quer dizer que seja para deixar de comer ou eliminar grupos de alimentos, mas tem que haver uma restrição de energia. Quem gosta muito de comer acaba sempre por, se calhar, sentir que comia a mais, mas também há estratégias para contornar isso e eu tento sempre também ajudar nesse sentido. A Rita é alguém que é bastante presente nas redes sociais e gosta de fazer bastantes partilhas. Achamos alguns dos seus banners nas redes e achamos muito engraçado, por exemplo, como tão pouco, não sei porque não emagreço. Porque é que acha que isso acontece? Ou seja, você tenta criar mesmo uma interação com quem a segue nas redes sociais. Sim, as minhas redes sociais são... A minha página, aliás, é muito informal e eu tento sempre... Também tem muita macacada, porque eu sou muito descontraída. Demorei algum tempo até perceber se podia ser assim ou não, porque tinha algum receio que as pessoas me achassem pouco profissional. Se calhar ela está assim tão descontraída. Mas tive um ótimo feedback e toda a gente gosta muito. E eu tento sempre trazer a realidade, que acho que isso é que é o essencial, para depois que as pessoas também possam perceber, lá está, desmistificar, porque passa muito também pelo meu trabalho. Hoje em dia as consultas, a maior parte delas é desmistificar, porque há muita informação hoje em dia, a maior parte não é credível, mas eu também percebo, as pessoas, se veem ali que está escrito por algum profissional, vão acreditar, não é? Mas é importante apelar um bocadinho a esse sentido crítico e ter o cuidado de ir procurar informação credível e de profissionais habilitados, porque muita da informação, a maior parte, não é correta. Eu como tão pouco, porquê que eu não emagreço? Por exemplo, pensando aqui nesta questão, eu falo muito nesta questão das calorias, não quer dizer que são só as calorias que importam, está bem? Mas é claro que uma base alimentar saudável nunca é para descurar, mas as calorias é que vão ditar se nós vamos emagrecer ou não. É o tal balanço energético. Nós só conseguimos emagrecer quando as calorias que estamos a ingerir através da ingestão dos alimentos estão abaixo daquelas que o nosso corpo está a gastar. O que é que isto quer dizer? Nós, em emagrecimento, tentamos sempre jogar também aqui, já que temos a restrição, jogar com o volume alimentar e com a densidade nutricional dos alimentos. Porque se nós tivermos, vamos pegar em alimentos um bocadinho mais calóricos por pouca quantidade, que é, por exemplo, esse caso que acontece muito, como tão pouco. A pessoa, para já, nós temos isto está mesmo estudado, nós somos muito maus a estimar as quantidades que comemos. Principalmente quem gosta de comer, acha sempre que come pouco. Quem tem dificuldade em aumentar de peso, acha que já come muito. Mas quem tem dificuldade, nós temos sempre esta dificuldade em estimar as nossas quantidades. Achamos sempre que comemos pouquinho. E se estivermos a preferir alimentos que são um bocadinho mais calóricos por gramagem,
que é o caso, por exemplo, os frutos secos. São alimentos saudáveis, são fonte de gordura saudável, mas são fonte de gordura na mesma. E a gordura é dos nutrientes que têm mais calorias. Ou seja, o típico punhadinho de frutos secos já tem uma contribuição calórica jeitosa. Se nós vamos petiscar um punhadinho de manhã, um punhadinho à tarde, em quantidade parece que é pouco, mas ao fim do dia vai resultar num excedente calórico. E quem diz os frutos secos diz outro tipo de alimentos que sejam mais calóricos por pouca quantidade. O que é que se tenta fazer em emagrecimento? É o contrário. Preferir alimentos que por muita quantidade tenham poucas calorias. No caso da sopa, que é sopa e legumes e fruta, são aqueles 3 básicos que eu tento sempre também promover muito o consumo nas minhas redes, porque acho que hoje em dia há muita preocupação qual é que é o melhor alimento, a melhor semente, o melhor suplemento para emagrecer, e esquece-se um bocadinho daquilo que é a base, que deveria ser a base. O consumo de hortícolas, o consumo de sopa, o consumo de fruta, mas especificamente a sopa e os hortícolas, se forem bem cozinhados, eu refiro-me a ter pouca adição de gordura, porque ter uma salada de alface, por exemplo, é pouco calórico, mas se a formos regar em azeite, acaba por ter as calorias muito lá no alto. É o caso da sopa, não é? Há quem faça uma sopa básica, só de puré de legumes, e há quem depois adicione muito azeite, muitos extras, e acaba por ficar uma sopa mais calórica. Mas pensando em básicos, uma salada, um bom prato de legumes, para já nós estamos a mastigar, que também ajuda na questão da saciedade, e por muita quantidade de comida nós vamos ter poucas calorias. Por isso é que depois há o contrário, quando eu prescrevo planos alimentares. Mas isto é tanta comida, eu vou emagrecer. Porque as pessoas estão habituadas para já a comer sempre pouquinho, mas às vezes vão procurar esses alimentos que são um bocadinho mais calóricos e quando deviam apostar nestes assim, na sopa, nos legumes. Há algumas frutas também que são muito pouco calóricas. Fora aquelas coisas que dizem, eu de manhã só comi um bolical e à tarde só comi, sei lá, um pacotezinho de Oreos. Sim, coisas sim, com açúcar exatamente. Mas a questão às vezes é também quando se começa a querer emagrecer é muito isso. Só vou comer uma saladinha, só vou comer uma bolachinha, só vou comer uma fruta. Ao fim do dia, claro que a pessoa está cheia de fome e acaba por exagerar e compensa se calhar aquilo que devia ter comido no dia todo. Vira o incrível Hulk por tudo que é verdade, é a hora comidas do que não lobo, devia de como se comer. costuma dizer. Sim. Nós temos algumas fotos que trouxe até o nosso programa. Vamos a passar agora aqui na tela e vamos comentar para ver. Estou curioso. Pois porque você faz receitas, não é? Eu gosto muito de cozinhar e então faz parte porque eu tentei organizar assim o meu feed. Tem sempre espaço para receitas, para memes, que eu gosto muito de fazer memes, e depois posts informativos. Pronto, O que é que nós estamos ali a ver? Isto aqui são umas papas de aveia com frutos vermelhos e com aquele quadradinho de chocolate, que faz toda a diferença. E eu depois tento sempre, ou às vezes faço vídeos, outras vezes faço só a descrição da receita, mas esta aqui é com claras pasteurizadas e ajuda a ficar muito cremoso. Por acaso já ia, Sara, o que é que tu achas? Fica muito bom. Eu acho que Também. já esta hora calhava bem. Existe também agora umas papas de aveia com cereais. Com cereais? Como assim? Que é a aveia normal, não é? Mas há uma... Isso foi o meu filho, né? Que o meu filho é que é destas coisas. E então ele... Não passa... Então ele come a aveia e ele disse, olha, trouxe a aveia e a aveia com cereais. Eu disse, aveia com cereais? Ele disse, pronto. Para misturar também, fazer a papa? Sim, deve porque ser já vem, pois, já vem, em vez de ser aquele pacote normal da aveia, né? Tem a aveia com os cereais, que também era uma coisa que não conhecia. E aqui temos muita cor. Sim, eu gosto muito de fazer estas bowls. E então, às vezes, o que tenho em casa e também tento sempre criar receitas nesse sentido. Para já fáceis, rápidas e com aquilo que se tem em casa. E tinha assim algumas coisas assim mais... Isto é mais uma sushi bowl, que tinha ali o salmão afumado, as algas, abacate, arroz. Por E depois acaso, tento criar sempre assim pratos fáceis. E ali também tem um pouquinho da fruta. Sim, tem manga, porque mas isso é uma questão pessoal. Gosto muito de combinar a manga com... Acho que a manga é das frutas que mais gosto de comer assim com o salmão e com o abacate. Tem ali arroz. Arroz. Ultimamente já tem se calhar uns aninhos, mas aquelas dietas bastante puxadas que eu já ouvi falar, que é acerca de cortar com os hidratos de carbono, em que as pessoas dizem que realmente obtém-se resultados. Eu, por acaso, já tive amigos meus que experimentaram e no tempo que estavam a fazer, realmente os resultados foram evidentes, mas depois, com o tempo, voltaram a ganhar peso. O que é que você acha disso? Esse é outro dos erros do emagrecimento. Para já, há muita dieta e nós não temos que seguir uma dieta com nome. Não somos nós que temos que nos adaptar às dietas. A dieta é que tem que se adaptar a nós, ao nosso estilo de vida e à nossa realidade. Claro que se a pessoa não tiver o mínimo de alimentação e de estilo de vida saudável, é importante mudar. Mas existem muitas correntes de alimentação. Low carb, que é esse caso de dietas muito baixas em hidratos de carbono. E o que é que acontece nesse tipo de dietas? Para já,
quando há uma restrição muito elevada de alimentos ricos em hidratos de carbono, o que é que acontece? Hidratos de carbono é como diz o nome, não é? Hidrato, água, não é? Temos água quando consumimos mais hidratos de carbono. Se há uma grande restrição ou eliminação desse grupo alimentar, vamos ver o que é perda de água também. Então, muito do peso que é perdido inicialmente é à conta de água. E as pessoas, pode servir como fator de motivante, não é? Ao início a pessoa vê ali uma perda de peso e até pode ser motivador. Mas essencialmente não se está a perder gordura. Nós só perdemos gordura, como eu disse inicialmente. Porque perder peso e emagrecer são coisas diferentes. Nós podemos perder peso à conta de água, à conta de massa muscular, que é o que não queremos, não é? Se não tivermos uma dieta bem adequada, com uma quantidade de proteína interessante, por exemplo. E então são coisas diferentes. Mas essencialmente numa dieta mais baixa em hidratos de carbono, o que nós vemos também é o desinchar. É o típico desinchar. Sim, exatamente. Por conta da água, menos da retenção. A estrutura óssea da pessoa também tem em conta quando a pessoa quer emagrecer? Não, lamento. Eu costumo dizer que também tenho os ossos largos, mas não. Tough love. Este programa está a ser muito bom hoje. É assim, pois, não. Lamento. Porque geralmente as pessoas também sentem isso, não é? Principalmente pessoas que têm uma estrutura óssea larga, se ficam demasiado magras, daí haver o equilíbrio no emagrecimento, também não fica bem. Depois temos uns esqueletos andantes e ficamos completamente isso depois também sem graça. Depende sempre da fisionomia da pessoa, não é? E como é que a pessoa se sente confortável. Ninguém tem que emagrecer só porque sim. O mais importante é estar saudável, não é? Ter um peso adequado à altura, ter o perímetro abdominal adequado, porque depois também tudo o que seja uma maior deposição aqui de gordura nesta zona central acaba por ter um maior comprometimento em termos de saúde, em termos de risco cardiovascular. Estando saudável, depois a pessoa é como se sente melhor. Se a pessoa quiser perder mais um bocadinho de peso ou aumentar, depende também de como é que a pessoa se sente confortável, não é? Nós começámos o programa a falar que estamos quase a chegar ao início do novo ano, não é verdade? Que recado é que você gostaria de deixar para as pessoas que estão a assistir a nível nacional e internacional acerca de toda esta conversa e do emagrecimento? Que recado é que você acha que era essencial para alguém que diz assim, este ano eu quero emagrecer, eu tenho certos alvos para o meu corpo? Qual seria, se pudesse ser só uma coisa, só um tópico, porque a nutrição abrange muitas coisas, o que é que diria? Eu diria que já é um ótimo passo começar a querer essa mudança e acho que é muito importante ter expectativas realistas, porque não se muda a composição corporal da noite para o dia e hoje em dia, na nossa sociedade, nós queremos tudo, é tudo rápido, encomendamos comida, chegou. E queremos os resultados muito rápidos e depois acaba por ser frustrante e acaba por atrapalhar o processo, porque a pessoa depois acha que vai perder 5 quilos numa semana ou que vai ficar com os abdominais à mostra numa semana ou no mês. Isso nem sempre acontece, não acontece. E ter essa gestão de expectativas é importante porque depois vai condicionar todo o processo. Mas diria que o essencial acaba por ser não depender da motivação. Porque há muito aquela coisa da motivação, não é? Não estou motivada, como é que eu faço para estar motivada? A motivação vai e vem, é como o resto, é como a vida, não é? Altos e baixos. O importante é nós conseguirmos ser disciplinados. Porque se formos disciplinados e tivermos aquela rotina, seja de treino, seja de alimentação, mesmo quando não estamos motivados, vamos seguir e vamos fazer o que é suposto. Por isso acaba por ser importante. Quanto ao emagrecimento propriamente dito, é procurar um nutricionista para ajudar. Certíssimo. E nada melhor que ter um bom profissional do nosso lado. Exatamente. E nós vamos ver mais algumas fotos e havia ali uma espetacular, que era uma pizza, não é? Sim, sim. É uma pizza com base de frango. Porque ajuda logo a ficar com o teor de proteína mais elevado. Espetacular. Base de frango. É verdade. A pizza parece ser pequenininha ou é impressão minha? É o tamanho de uma frigideira do tamanho normal, não é muito grande. Você podia ter trazido para o programa só para a gente depois fazer uma degustação e dar também assim, um feedbackzinho. Mas pronto, fica para uma próxima. Mas era boa. Aqui também juntou o verde que tem ali, é o quê? É espinafres. Exato. Porque tinha lá no frigorífico, lá está. Eu vou sempre juntando coisas que... Até agora não vi assim nenhum ingrediente não. super difícil de achar ou cultivar. Eu tento sempre que seja fácil. E este? Esta é uma massa, por acaso é dos meus pratos favoritos e que já fiz para alguns amigos e gostaram bastante. É uma massa gratinada com caril, porque eu gosto muito de caril e então é massa com frango e depois tem um molho de caril, que eu gosto sempre de utilizar, por exemplo, aquele queijo de barrar magro, para fazer um molho, em vez de utilizar natas ou outro tipo assim de molho. Faço sempre assim uma base com o caril, com esse queijo
e depois no final coloco queijo, que o queijo é sempre muito bom, para gratinar no forno e fica muito agradável. Pelo que eu estou a ver, os ingredientes também não são caros. Há uma tendência de pensar, se eu vou para um nutricionista, o meu estilo de vida vai ser mais caro a partir de agora. Hoje em dia, pronto, agora com os preços a aumentar, eu percebo que seja complicado gerir. Sim. Mas existe muito essa ideia de que vai-se ao nutricionista e é para consumir o sal dos Himalaias e para fazer não sei o quê. E não é preciso, não há necessidade. O mais básico é o que eu digo sempre, o básico funciona sempre, seja com métodos de confecção, seja com alimentos. O que é que estamos a ver aqui nesta fotografia? Aqui é um bolo de caneca, Ah, de cacau, só com ovo, banana, cacau, vai ao micro-ondas, um bocadinho de manteiga de amendoim por cima. ali um prato bem bonito ali, bem feito. Que é do Brasil, sim. Muito bonito. Muito giro. Mais fotos temos? Acho que lá na edição gostaram tanto desta foto, não querem mexer. Pronto, esta foi a última foto. Mas quem estiver a assistir ao programa e disser assim, eu estou a gostar muito de conhecer a Rita, e pronto, todas as coisas que estivemos aqui a desmistificar e a conhecer um bocadinho mais, nós gostamos muito de informação no nosso programa. Como é que podem entrar em contacto consigo? Como é que podem encontrá-la nas redes sociais também? Então, a minha página é rita.ribeiro.nutricionista. Podem contactar-me através de lá, porque eu respondo sempre. E depois também tem lá o endereço de e-mail, para quem prefira. E depois dou consultas presenciais em Santarém, em boxes de crossfit, e lá também em Santarém, nas Caldas da Rainha, na box Lusíadas. Em Santarém dou na Unbroken Box, dou também numa clínica que é Audioteste. E em Lisboa também estou na Fisio Gaspar. Por isso são... Seja um bocadinho por toda a e online, pronto. Vou-me... Quase que é omnipresente. É verdade, sim, vou-me desdobrando para vários sítios. Sim. Certíssimo. Muito bom. Rita, foi um prazer tê-la cá no nosso programa. Igualmente, obrigada. Sempre que quiser vir, está bem-vinda, mas tem que trazer qualquer coisa para a gente experimentar. Ou então, Rita, também pode usar aqui a nossa cozinha e fazer aqui uma receita connosco. Também pode ser uma ideia, não é? Sim, claro. Porque é sempre importante. E depois, tipo aquela massa maravilhosa, não é? A massa é muito boa. Eu vou trazer um chicote próxima vez, porque quando a Rita disser algumas verdades que custam doer, eu vou fazer assim, só para... Ou pelo menos o som do chicote. Mas foi muito bom. Muito obrigado. Obrigada, Rita, por ter estado aqui connosco. E nós vamos, então, foi um passar... bom programa para alguém que está quase a virar o ano, não é verdade? Exatamente. E nós vamos então dar início para a nossa segunda convidada. Vamos estar com a Renata Ferreira, que nos vai falar acerca da comunidade Vida e Paz. E nós voltamos já. Voltamos já. E então estamos de volta aqui no nosso humilde estúdio com mais uma convidada espetacular que já esteve aqui connosco recentemente. Claro que sim, e é sempre muito bem-vinda. Bom dia, Renata, como está? Seja bem-vinda, Renata. Olá. Espero que você tenha tido um ótimo Natal, tenha comido muita coisa boa e que venha a ter um ano novo ainda melhor. Muito melhor do que 2022. Que assim seja. Nós já tivemos aqui a Renata connosco para falarmos acerca da comunidade Vida e Paz, cuja missão é ir ao encontro e acolher pessoas em situação de sem-abrigo ou então em situações de esta palavra é complicada, vulnerabilidade social. Exato. Este projeto, para quem está a ouvir pela primeira vez, porque temos sempre pessoas novas a assistir, começou há quanto tempo? Como é que você está envolvida na comunidade Vida e Paz? Muito bem. A Comunidade Vida e Paz, portanto, é uma instituição particular de solidariedade social. Portanto, fez 33 anos este ano. Portanto, a sua origem está relacionada com um grupo de pessoas que, juntamente com uma religiosa, se encontravam para fazer grupos de oração e que, a determinada altura, perceberam que ali, junto dos bancos de jardim em Lisboa, havia muitas pessoas em situação de sem-abrigo. E sentiram um apelo no sentido de poderem fazer algo por essas pessoas. A primeira intervenção acabou por surgir num autocarro da Carris, portanto foi cedido para a comunidade, para poderem fazer atendimento às pessoas que estavam em situação de sem-abrigo. E aí podiam prestar serviços como dar roupa, agasalhos, refeições, mas sobretudo perceberem o que é que as pessoas necessitavam e de que forma que as podiam ajudar a sair da situação em que se encontravam. E foram percebendo que muitas destas pessoas apresentavam problemáticas relacionadas com consumos de substâncias. Portanto, pessoas com a problemática da toxicodependência e também do alcoolismo. E a partir daí foram criando as respostas
portanto, que a comunidade Vida e Paz tem hoje, não é? Portanto, falo das comunidades terapêuticas para a reabilitação destas problemáticas, e a comunidade foi crescendo, ao longo dos últimos anos também cresceu bastante, não é? De certa forma, motivada por tudo aquilo que resultou da pandemia, e cada vez mais tem vindo, de facto, a poder estabelecer e servir para aquilo que foi o seu propósito, mas obviamente adequando àquilo que é a realidade atual. Hoje é uma mão amiga para muitas pessoas, na verdade, e quando falamos acerca de situações de sem-abrigo, é algo que se calhar não se fala tanto, mas existe e os números não são tão pequenos. Sim, os números têm de facto vindo a aumentar, é uma preocupação da instituição este próximo ano, porque na verdade tudo aquilo que é o resultado da pandemia, da guerra, traz de facto muitas pessoas para esta situação de sem-abrigo e para a situação de vulnerabilidade. Temos assistido também a muitas famílias que estão numa grande vulnerabilidade e que, portanto, já não são só apenas as pessoas que estão na rua que vão ao nosso encontro, ou que, aliás, porque normalmente quem vai ao encontro das pessoas que estão na rua somos nós, não é? Todos os dias, através das nossas equipas voluntárias de rua. Mas, na verdade, temos também nos deparado com muitas famílias que nos pedem apoio porque não conseguem manter aquilo que são os seus orçamentos familiares, como é óbvio. E, até, se não me engano, até foi com vocês que estivemos a ver um vídeo, não foi? De um casal de idosos que recentemente tinham perdido o seu lar, não foi? Acho que foi Não terá sido connosco, mas foi de facto um vídeo que foi muito... que correu muito, não é? Nós também fomos ao encontro desse casal e procurámos de alguma forma ajudar, mas também temos que perceber que nem sempre a ajuda que podemos ter é aquela que as pessoas estão à espera. Não é? Mas só para terem uma noção de que não é o caso de que isto é um jovem que se meteu na droga ou nos maus caminhos. Há casos assim, mas há casos de pessoas que a sua vida toda foram cumprindo com os seus deveres e as suas obrigações e simplesmente depois chegaram a uma situação em que não conseguiram simplesmente suportar as despesas ou as crises familiares que estavam a acontecer e, infelizmente, é algo que nem toda a gente tem a coragem de se deparar com estes problemas, e a comunidade Vida e Paz tem sido uma grande ajuda nesse sentido. Sim, existem várias razões pelas quais as pessoas podem estar numa situação de sem-abrigo, não é? Como disse bem, portanto, não se trata só relacionado com consumos de substâncias, mas também com problemas ao nível da saúde mental, com a questão de problemas familiares, com a questão de um desemprego, situações também de imigrantes que vêm à procura de outras oportunidades e que depois acabam por ficar numa situação de sem-abrigo, e mesmo também muitas pessoas que são indocumentadas, que não têm documentos e que não conseguem sair da situação em que se encontram ou conseguir planear, fazer um projeto para que possam, de facto, vir a ter uma vida melhor. Esta altura do Natal, da passagem de ano, como é que vocês conseguem ajudar ou proporcionar para estas famílias, para estas pessoas, que estes momentos sejam um bocadinho melhores? Nós vimos agora do Natal, portanto, a Comunidade Vida e Paz há 34 anos que tem um grande evento que é a Festa de Natal para as pessoas em situação de sem-abrigo. Portanto, tivemos o Natal agora durante 3 dias, 16, 17 e 18 de dezembro, cujo objetivo é proporcionar aos nossos convidados, e os nossos convidados são as pessoas que estão em situação de sem-abrigo e em situação de vulnerabilidade, podemos proporcionar momentos de lazer, portanto uma verdadeira festa, como o seu próprio nome indica, mas acima de tudo também podermos possibilitar serviços. E os nossos convidados tiveram a possibilidade de ter acesso a serviços como tratar de um cartão de cidadão, ter serviços de saúde, ter um atendimento com a Segurança Social, ou com a Santa Casa da Misericórdia, ou com o Instituto de Emprego, e é algo que não têm diariamente, não é? Que estão muito privados e muitas vezes também não têm competências e recursos para conseguirem se desenvencilhar e resolver algum dos problemas que possam ter, e nestes 3 dias nós permitimos que isso pudesse ser possível. Para além disso, e como grande objetivo desta festa, é o facto de podermos conseguir que algumas das pessoas deem a volta e queiram, de facto, aceitar um projeto com o objetivo de reconstruírem a sua vida e saírem da situação em que se encontram. Foram 3 grandes dias, portanto, que envolveram muitos voluntários, falamos de mais de 600 voluntários,
empresas que foram, sem dúvida, extraordinárias porque nos apoiaram e por isso foi possível conseguirmos realizar estes 3 dias. Por outro lado, portanto, nós, independentemente desta festa, não deixámos de ir à rua na véspera e no dia de Natal, e tivemos a possibilidade também de oferecer um presente na véspera, no dia 24, a todas as pessoas que estão em situação de sem-abrigo. O Natal também é vivido em Comunidade Vida e Paz nas nossas respostas, nos nossos centros, não é? Porque, na verdade, muitas vezes a Comunidade Vida e Paz é conhecida apenas pelo trabalho que é feito e pela intervenção que é feita na rua. Mas não nos podemos esquecer que temos muitas respostas, sobretudo de reabilitação e de tratamento, e também comunidades de inserção, onde estão inseridos e onde estão a ser tratados muitos utentes. Portanto, quando eu abordo que, de facto, não são só as cerca de 400 pessoas que estão em situação de sem-abrigo que nós encontramos todos os dias e que acompanhamos, são mais de 800, porque na verdade temos muitas respostas onde temos utentes a serem acompanhados por nós, não é? Portanto, é importante referir que de facto a comunidade tem 3 grandes dimensões, que é o ir ao encontro, e é onde está toda a intervenção de primeira linha e intervenção de rua, mas sobretudo também depois a reabilitação, o tratamento e a reinserção. E isso tudo junto faz as cerca de 22 respostas que temos, não é? Exato, eu até ia perguntar porque vocês são conhecidos por dinamizar respostas às necessidades que as pessoas encontram e para as pessoas terem ideia em casa com um número, e lá está, disse-me, é 22 respostas. Para já, que há sempre a vir mais ideias, na verdade, e mais projetos, com certeza. Sim, mas se conseguirmos no próximo ano manter estas 22 respostas, será muito bom, porque de facto também temos estado a ter grandes dificuldades, tendo em conta a inflação e também tendo em conta a diminuição de donativos, e é algo que nos preocupa é se conseguimos manter estas respostas numa altura em que a Comunidade Vida e Paz e outras instituições, tais como a Comunidade Vida e Paz, são tão necessárias, não é? Que tipo de doações é que as pessoas podem fazer na Comunidade Vida e Paz no âmbito de ajudar todas estas pessoas? As pessoas podem fazer donativos em género, não é? Produtos alimentares, como também podem contribuir através de um donativo monetário. Portanto, no nosso site existem várias formas de poderem contribuir, através do MBWay ou de uma transferência, e podem deslocar-se até à nossa sede, que é em Alvalade, em Lisboa, e entregar bens alimentares e outros bens, como roupa, tudo aquilo que puderem oferecer à instituição, chegará, obviamente, a todos aqueles que necessitam deste tipo de bens, que são as pessoas que estão na rua e as pessoas que estão connosco nas nossas respostas. Tem aquilo da consignação do IRS, que a pessoa consegue doar 0,5%, acho eu. Sem dúvida. Do seu IRS também à associação? Sim, sim, todos os anos. Portanto, nós lançamos uma campanha a propósito do IRS para que todos possam contribuir e doar com essa percentagem à Comunidade Vida e Paz. Ok, então é mais uma forma de contribuir. Quando vocês vão e estão com as pessoas e veem essa recuperação, não é, das pessoas, de darem a volta por cima, também é algo que vos traz muita alegria. Tem assim algum testemunho que se lembre, assim, dos mais recentes, que lhe tenha impactado? Nós temos testemunhos numa base diária, não é? Portanto, e são esses testemunhos que de facto nos dão alento para continuarmos a nossa missão. Um testemunho que me recordo é, sem dúvida, de um utente que deixou, portanto, que já não está connosco há algum tempo, porque fez a sua reabilitação, e que, na verdade, agora se juntou a nós para poder proporcionar na festa de Natal, dar o seu testemunho, dar o seu exemplo e ser a prova de que é possível mudar de vida. Ele hoje já tem o seu trabalho, tem a sua casa e sente-se necessidade de poder fazer por aqueles que estão na rua, na situação de sem-abrigo, situação em que ele já esteve. E, portanto, isso é sem dúvida um grande testemunho e o que nos pode dar alento para continuarmos. Quando falamos acerca de pessoas que temos a oportunidade de ajudar, elas ficam tão gratas, não é? E precisavam mesmo de um ombro amigo, de uma ajuda, que depois isso acaba por ser uma cadeia em comando, por assim dizer. Ou seja, eles acabam por dizer, epá, hoje estou a precisar de ajuda, mas a próxima vez eu quero ser eu a ajudar. Repara muito isso a acontecer nas pessoas que passam pela Comunidade Vida e Paz? Sim,
Até porque nós temos pessoas que querem ser inseridas nas nossas equipas de voluntários, depois de passarem por um processo, e por outro lado temos muitos profissionais que foram nossos utentes. E portanto acho que isso é o resultado de que a comunidade Vida e Paz é uma família e que, para além de se preocupar em retirar as pessoas da situação em que se encontram, acima de tudo quer dar continuidade ao projeto e por isso até acaba por admitir essas pessoas enquanto profissionais nos diferentes projetos que têm. Portanto, acho que isso é sem dúvida também algo que nos diferencia, não é? E que nos distingue. Vocês atuam na área de Lisboa só? Não. Nós atuamos na área de Lisboa e também na Amadora, Loures e Odivelas, no que diz respeito à intervenção de primeira linha, que é a questão de irmos ao encontro e também de acolhermos as pessoas que estão em situação de sem-abrigo. Mas depois temos as nossas respostas de comunidades terapêuticas, temos em Fátima, uma, e temos também na Venda do Pinheiro, e temos 2 comunidades de inserção, uma na Sapataria, que pertence a Sobral de Montagraço, e uma também na Venda do Pinheiro, e depois temos uma série de apartamentos de reinserção que vão desde Leiria até, por exemplo, Torres Vedras, Parede, Odivelas. Portanto, a nossa atuação acaba por estar dispersa e, para além disso, acolhemos pessoas vindas de qualquer país e que acabam por estar connosco, algumas para tratamento e outras que encontramos na rua e que são oriundas de outros países. O que é uma comunidade de inserção? Uma comunidade de inserção é uma comunidade, portanto, é uma resposta social, portanto, que tem acordo com a Segurança Social e que permite que as pessoas que necessitam de desenvolver competências socioemocionais e também ao nível profissionais, que tenham a possibilidade de ter um projeto, um plano individual durante um período, consoante cada pessoa, portanto, para cada pessoa é feito um plano diferente, e onde permite as pessoas poderem criar competências para se virem autonomizar. Nós temos estas respostas, permitem que muitas das pessoas que estão connosco em tratamento e que chegam a uma fase final e ainda não adquiriram completamente todas as competências, possam continuar num processo de desenvolvimento das mesmas para que depois então se possam autonomizar. Por outro lado, pessoas que têm patologia do foro mental, associado às dependências, ou mesmo não sendo associado às dependências, podem também, portanto, ser inseridas nestas comunidades até depois conseguirmos um projeto de reinserção para elas. A Renata está na associação há quanto tempo? Eu estou na comunidade Vida e Paz há 22 anos. 22 anos. Como é que conheceu pela primeira vez a comunidade? Eu conheci na medida em que eu sou formada em Psicologia Clínica e na altura fiz o meu estágio curricular na área da toxicodependência. Sempre foi uma área que me apaixonei bastante, portanto a questão da relação de ajuda sempre em populações bastante frágeis e vulneráveis. E na altura, como vivia na zona da Marinha Grande, achei por bem tentar perceber onde é que existiam estruturas que trabalhassem nesta área. E percebi que em Fátima havia uma comunidade terapêutica e dirigi-me lá e propus-me a fazer um estágio profissional e foi aceite. E estive em Fátima até 2020, final de 2019, e depois vim para Lisboa para as funções de diretora-geral em 2020. Portanto, e daí dizer que já são 22 anos de Comunidade Vida e Paz. Já passei um pouco por todas as fases. As histórias que você encontrou e foi descobrindo ao longo do tempo mexem muito consigo, embora esteja nos quadros de direção. Conhecer as histórias e às vezes o sofrimento que as pessoas passam, isso ainda mexe muito consigo? Mexe e foi para mim, sem dúvida, um grande crescimento enquanto pessoa, para além de enquanto profissional, mas, como eu costumo dizer, as histórias são muito pesadas e merecem um respeito enorme de todos nós, mas aprendemos imenso com a história de cada um e perceber que pessoas que sofreram tanto desde crianças, muitas vezes privadas da família e de tudo aquilo que a família transmite, não é? Os valores e tudo o resto. É difícil percebermos que houve crianças que foram institucionalizadas muito cedo
e que depois acabaram por fazer escolhas que não foram as mais adequadas. E eu normalmente digo, portanto, podia ser qualquer um de nós, não é? Sim. E são histórias muito duras. E depois também são histórias duras quando percebemos que não conseguimos, que nós, técnicos, temos muita vontade de ajudar e por vezes também nos sentimos impotentes e que não o conseguimos fazer. Ou porque já foi tarde, ou porque recebemos a notícia de que o utente X faleceu, aquele utente que esteve connosco e que até acabou por não conseguir cumprir todo o projeto e acabou por morrer. E essas histórias pesam muito, não é? Pesam muito no nosso dia-a-dia e naquilo que fazemos. Bem como a questão das famílias, que nós percebemos, famílias de ex-utentes e outras famílias, e que percebemos que podemos estar a ver de novo o filme que vai acontecer a seguir, não é? E é isso que preocupa. Em relação... eu só consigo imaginar, não é verdade? Mas qual é, com certeza, como costumam dizer, quando a escuridão é forte, é quando a luz resplandece mais, não é verdade? E este projeto tem esse objetivo, trazer luz na vida das pessoas. Do que é que você mais se orgulha da comunidade Vida e Paz e todas as suas respostas e todo o vosso trabalho? Daquilo que eu me orgulho é de conseguirmos, de facto, fazer toda a diferença, diariamente. Nós, diariamente, conseguimos acrescentar na vida de todas as pessoas que encontramos na rua e aquelas que estão connosco nos centros. Porque são verdadeiras transformações quando percebemos, por exemplo, que uma pessoa que estava em situação de sem-abrigo e que agora está connosco ou num apartamento de partilhado e que está a fazer a sua vida, que está reorganizada, ou que, entretanto, conseguiu até estabelecer outros objetivos. Nós, por exemplo, em Fátima, criámos uma banda com os utentes e isso tem sido um projeto giríssimo e fantástico, que tem sido muito acolhido até por outras instituições e na comunidade local. E isso é de facto muito gratificante percebermos que todas as pessoas têm competências, têm talentos. E se nós conseguirmos olhar para a pessoa e reforçar esses talentos, sem reforçar, obviamente, os fracassos ou sem reforçar as atitudes menos adequadas, nós conseguimos retirar da pessoa o que ela tem de melhor. E isso faz com que depois a pessoa consiga concretizar os seus objetivos, não é? E isso é sem dúvida muito gratificante. Quando nós ouvimos falar de pessoas que conseguiram ultrapassar as situações, não é? Conseguiram dar a volta por cima, conseguiram fazer algo novo, motiva para irmos mais longe, não é? Mas também, há pouco eu gostei daquilo que a Renata disse, que foi, muitas vezes, há pessoas que muitas vezes não querem ou não estão preparadas para a ajuda que nós temos que lhes dar, não é? Porquê? Sim, muitas vezes eu costumo dizer, ou não chegou o momento. A decisão de mudança também é uma decisão interna, percebemos que é assustadora, não é? Para quem está na situação de sem-abrigo, muitas das vezes o pensar na mudança é assustador, é aflitivo. Falamos também de muitas pessoas que não estão organizadas do ponto de vista da sua estrutura interior, não é? Emocionalmente. São pessoas que podem também apresentar patologias do foro mental e muitas vezes não conseguirem tomar as melhores decisões para elas próprias, mas na verdade não devemos desistir, porque nós já tivemos situações de pessoas que estavam na rua e que nem sequer conseguiam dirigir o olhar para os voluntários, e que nós deixávamos, aliás, os voluntários deixavam as cheias junto ao cartão e passado meses, se calhar, só nessa altura é que a pessoa consegue se mostrar, consegue chegar à fala. E temos casos eu lembro-me de um caso de um senhor que teve anos e anos na rua e os voluntários, sem desistirem, foram conseguindo fortalecer a relação que estabeleciam com o senhor, até que um dia, portanto, ele chegava a ir até almoçar fora com alguns dos voluntários, e até que um dia ele aceitou a ajuda e hoje, felizmente, passou por um processo numa das comunidades terapêuticas e de inserção e tem a sua vida organizada
e está reinserido. Mas foi um processo difícil, mas temos que respeitar os tempos de cada um. E muitas das vezes não é aquele o tempo. Não há um tempo definido por pessoa, Não há então. um tempo Exato. definido. Ok, mas a nível, por exemplo, uma pessoa que venha a começar a iniciar esse processo de reinserção, há um tempo mínimo que você saiba que pelo menos irá levar para ela sair e ter essa mudança de vida? Tudo depende se a pessoa precisa de facto de ser reabilitada, como disse há pouco, se apresenta, por exemplo, uma problemática de toxicodependência ou de alcoolismo, é fundamental que passe por um tratamento, porque se não se tratar nas diferentes dimensões da pessoa, fisicamente, psicologicamente e espiritualmente, vai ser muito difícil ela conseguir depois reinserir-se sem que não exista uma recaída, por exemplo. E por isso é importantíssimo este tempo de tratamento, este acompanhamento que é feito por uma equipa multidisciplinar e que depois continua a acompanhar a pessoa, mesmo já na reinserção, porque o que eu refiro normalmente é que a criação do vínculo é necessária. Se não houver a criação do vínculo, vai ser muito difícil e aí, se calhar, a pessoa não terá sucesso. Claro. E a equipa tem que apostar fortemente nesta questão da criação de vínculo na relação terapêutica, para que depois, então, possa existir êxito na reinserção. Vocês ajudam tanta gente, mas com certeza toda a ajuda também para vocês será muito bem-vinda, né? Porquanto unidos somos mais fortes, não é verdade? Quem quiser ser voluntário ou quem quiser fazer os seus donativos, as suas doações, e quem quiser entrar mesmo em contato com vocês, fazer perguntas, quem sabe fazer algum estilo de reportagem, ir com vocês no dia-a-dia, enfim, saber mais do vosso trabalho de vocês, como é que o pode fazer? Portanto, pode entrar em contacto telefónico com a nossa sede, através do número de telefone 218460165, ou ir ao nosso site, que é o www.cvidaepaz.pt, e aí terá todas as informações, desde como pode ser voluntário, como pode contribuir e todos os contactos que necessita. Alguma última mensagem? Estamos quase na passagem de ano. Se calhar alguma família este ano não foi assim tão bom, estão a passar por algumas dificuldades. Alguma mensagem que lhes gostaria de deixar? A mensagem que eu gostaria de deixar é, sobretudo, para que todos os cidadãos percebam que são parte da mudança e que são responsáveis também por essa mudança, pelo facto de podermos fazer com que menos pessoas estejam em situação de sem-abrigo, que não devamos olhar ou virar a cara para o lado sempre que se passa ou se cruze por uma pessoa nessa situação, mas sim implicarmos-nos naquilo que podemos fazer para contribuir para a verdadeira mudança. Essa era a mensagem que eu gostaria e, obviamente, gostaria que o ano 2023 não fosse tão difícil como nós estamos a acreditar que pode vir a ser. Esperemos que não venha a ser, com Sim, certeza. esperemos que sim. Em todo caso, é um prazer tê-la cá no nosso programa. Você é uma excelente comunicadora e, com certeza, é uma excelente pessoa, está num projeto fantástico. Desejamos mesmo absolutamente melhor e sempre que quiserem vir amanhã às TV, as portas estão abertas. Muito obrigada. Obrigada por ter estado connosco. É um prazer. É verdade, e nós já estamos a terminar este nosso último programa do ano de 2022. Não se preocupe, que nós vamos entrar em 2023 ora com bem, outros programas, com a força toda. outros convidados, outros Com mais projetos, alegria, com mais disposição, não é? Com mais de vontade de fazer coisas maravilhosas. com mais projetos novos como este. Só para si aí desse lado, que nos acompanha sempre. Então nós queremos desejar-lhe umas entradas espetaculares, que vocês iniciem este novo ano alegres, bem dispostos, com uma boa perspectiva para este novo ano que se avizinha, que você tem a oportunidade de fazer o melhor, por isso faça o melhor por si, pela sua família, por quem está consigo. E nós gostamos muito de si. Um grande abraço a todos que nos assistem. Estamos em televisão nacional e internacional. Onde quer que nos esteja a ver, você faz parte deste programa e desta equipa. Nós contamos consigo no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.